aprovados! Sejam muito bem-vindos ao Mapa da Posse. Hoje começamos nossa aula sobre a Lei Orgânica do Município de Contagem. Aqui você vai aprender a teoria de forma prática, através de questões comentadas e totalmente esquematizadas. Assim, seu estudo fica mais rápido e você não esquece o que precisa revisar. Essas aulas foram preparadas especialmente para você que quer garantir a sua vaga no serviço público. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque a sua aprovação começa agora. Eu sou a professora Mônica Oliveira e vou estar com você nessa jornada até a sua posse. Preparados? Então vem comigo. Questão 1. Conforme a Lei Orgânica do Município de Contagem, que estabelece a organização e a regência do município, observados os princípios da Constituição Federal, assinale a alternativa que não representa um dos preceitos fundamentais adotados pelo município. Letra A. Pela iniciativa popular no processo legislativo. Letra B. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Letra C. Pela eleição de seus membros para o poder executivo e legislativo, diretamente pelo povo. E, por último, a letra D. Pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Meus caros, com essa questão, damos início ao estudo da nossa lei orgânica. Você sabe por que essa lei aparece na maioria dos concursos? Simples, a lei orgânica é a lei mais importante do nosso município. Ela funciona como se fosse uma constituição, só que voltada para a cidade. E como ela surge? Ela é elaborada pela Câmara Municipal, sempre em harmonia com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. É a lei orgânica que estabelece as regras fundamentais para a organização e o funcionamento do município. É ela que define os direitos dos cidadãos, as atribuições do prefeito, dos vereadores e até como as políticas públicas devem ser colocadas em prática. Por isso, é fundamental que você, como futuro servidor e também como cidadão, conheça bem essa lei. A resposta para essa questão está no parágrafo 3º do artigo 1º, que ratifica inclusive o que eu acabei de comentar. Esse artigo é bem claro ao afirmar que o município se organiza e se rege por essa lei orgânica e também pelas leis que vier a adotar. Além disso, determina que devem ser respeitados os princípios da Constituição Federal. E, de quebra, traz uma lista de preceitos fundamentais que também devem ser observados. E quais são esses preceitos? Você sabe? Anota aí. 1. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. 2. Pelo plebiscito. 3. Pelo referendo. 4. Pela iniciativa popular no processo legislativo. 5. Pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. 6. Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Como a questão quer que identifiquemos o que não é um preceito fundamental, de acordo com essa lista, o nosso gabarito é a letra C. E por que ela está errada?
Porque, embora a eleição seja uma realidade democrática e parte da autonomia do município, ela não é listada como um dos preceitos daqui. Ou seja, o ato da eleição em si não aparece como um preceito de organização e regência nesse rol específico, confirmando o nosso gabarito, letra C. Questão 2. A Lei Orgânica do Município de Contagem assegura a todo habitante do município diversos direitos, nos termos das Constituições Federal e Estadual e da própria Lei Orgânica. Dentre os direitos abaixo listados, assinale aquele que não se encontra expressamente assegurada nesta lei. Letra A. A segurança e o lazer. Letra B. A previdência social e a proteção à maternidade. Letra C. A cultura e o desporto. Letra D. O transporte e o meio ambiente equilibrado. Essa questão aborda os direitos que são assegurados à população do município de Contagem. É um prato cheio para quem esquece de ler a fundo as listas do texto legal. A nossa resposta está no parágrafo 2º do artigo 1º, que elenca uma série de direitos. E quais são esses direitos? O parágrafo 2º diz que é assegurado a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal e Estadual e desta lei orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Como você pode observar, a cultura e o desporto que estão na letra C não fazem parte desta lista. Embora sejam direitos sociais importantes e possam estar em outras partes da lei orgânica ou em outras legislações, eles não são listados expressamente nesse parágrafo específico. O examinador testa a sua capacidade de memorização seletiva e sua precisão na leitura do texto legal. Atente-se à letra da lei. O nosso gabarito é a letra C. A Lei Orgânica do Município de Contagem estabelece que a saúde é direito de todos e dever do poder público. A referida lei elenca diversas garantias que implicam o direito à saúde. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não representa uma dessas garantias expressamente previstas. Letra A. Participação da sociedade civil na elaboração de políticas com impacto sobre a saúde. Letra B. Respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, inclusive ao ambiente de trabalho. Letra C. Construção de hospitais e maternidades municipais. Letra D. Gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde, garantindo a opção quanto ao número de filhos. Essa questão aborda o direito à saúde, bem como as garantias que esse direito implica. Vamos analisar essa questão com base no parágrafo único do artigo 125, que diz que o direito à saúde implica a garantia de 1. Condições dignas de trabalho, renda, moradia, alimentação, educação, lazer e saneamento. 2. Participação da sociedade civil na elaboração de políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle das atividades
com impacto sobre a saúde, entre elas as mencionadas no item 1. 3. Acesso a informações de interesse para a saúde e obrigação do poder público de manter a população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle. 4. Respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, inclusive ao ambiente de trabalho. 5. Acesso igualitário às ações e aos serviços de saúde. 6. Dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde. 7. Opção quanto ao número de filhos. 8. Construção de hospitais e maternidades municipais. Agora que já conhecemos as garantias, vamos analisar as alternativas e encontrar a nossa resposta. Fique atento, porque a questão quer aquilo que não representa uma dessas garantias expressamente previstas. Faremos isso eliminando o que representa, combinado? A letra A diz que representa uma dessas garantias a participação da sociedade civil na elaboração de políticas com impacto sobre a saúde. Esta alternativa está correta. O inciso 2 expressamente garante a participação da sociedade civil na elaboração de políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle das atividades com impacto sobre a saúde. A letra B diz que representa uma dessas garantias o respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, inclusive ao ambiente de trabalho. Esta alternativa está correta. O inciso 4 expressamente garante o respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, inclusive ao ambiente de trabalho. A letra C diz que representa uma dessas garantias a construção de hospitais e maternidades municipais. Esta alternativa está correta. O inciso 8 expressamente garante a construção de hospitais e maternidades municipais. A letra D diz que representa uma dessas garantias a gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde, garantindo a opção quanto ao número de filhos. Essa alternativa está incorreta e é o nosso gabarito. E onde está o erro? Você conseguiu achar? O erro está na forma como ela apresenta o conteúdo. Veja só, o texto da lei trata em incisos separados duas garantias distintas. O inciso 6 fala sobre a dignidade, a gratuidade e a boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde, enquanto que o inciso 7 trata da opção quanto ao número de filhos. A alternativa mistura os dois incisos e sugere que a gratuidade e a boa qualidade no atendimento de saúde garantem a opção quanto ao número de filhos. Ou seja, juntou dois incisos distintos, sugerindo que um garante o outro. E isso não existe na letra da lei. Esses são direitos paralelos e independentes. Não há relação de causa e efeito entre eles. Essa é a famosa pegadinha de prova, quando a banca junta ideias verdadeiras em um mesmo enunciado, mas distorce o sentido ao conectá-las de forma errada. O candidato desatento pode achar que está tudo certo, porque reconhece os termos, mas perde o detalhe da separação feita pela lei. Confirmando o nosso gabarito, letra D. Questão 5. A autonomia do município de Contagem configura-se conforme a lei orgânica, exceto pela letra A.
Eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Letra B. Organização de seu governo e administração. Letra C. Elaboração e promulgação de sua própria lei orgânica. E por último, a letra D. Capacidade de instituir, em toda a sua plenitude, o poder judiciário municipal. Essa questão aborda a autonomia do nosso município. Ok, mas o que isso significa? Ter autonomia significa que o município tem o poder de tomar as suas próprias decisões e gerir os seus assuntos sem depender de permissão ou de autoridade centralizada, de acordo com as leis do país. Na prática, dizer que o nosso município tem autonomia significa dizer que ele possui o poder de auto-organização, ou seja, ele elabora suas próprias leis. Um exemplo disso é a própria lei orgânica. Ele possui capacidade de autogoverno, isto é, ele elege os seus representantes, como o prefeito e os vereadores, para o governo e a fiscalização do município. Significa dizer que ele tem poder de autogestão, ou seja, ele sozinho pode administrar os serviços públicos locais. Ele possui liberdade para organizar e gerir os serviços públicos que são de interesse local, como a saúde, educação, transporte, e tudo isso sem interferência externa. E por último, significa dizer que ele possui autonomia financeira, ou seja, ele possui o poder de instituir e arrecadar os seus próprios tributos e de gerir suas receitas de forma independente para financiar seus serviços e projetos. Essa questão exige que você conheça a fundo o artigo 3º da Lei Orgânica. A pergunta pede a alternativa que não configura a autonomia do município. Atente-se a isso. De acordo com esse artigo, a autonomia do município se configura especialmente pela 1. Elaboração e promulgação da lei orgânica. 2. Eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 3. Organização de seu governo e administração. Com base nesse artigo, o nosso gabarito é a letra D. Memorize isso. No Brasil, a organização do Poder Judiciário é de competência da União e dos estados, não dos municípios. O município não tem poder judiciário próprio. Possui apenas poder legislativo e executivo. Você entendeu direitinho essa parte? Muito bom. Vamos em frente. Questão 6. A educação em Contagem é direito de todos e dever do poder público e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O ensino será ministrado com base em princípios importantes. Conforme a lei orgânica, assinale o princípio que não está expressamente previsto. Letra A. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Letra B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Letra C. Gratuidade da educação básica em estabelecimentos da rede municipal e das fundações públicas municipais. E por último, a letra D. Gestão exclusivamente gerencial do ensino, visando a otimização de recursos. Essa questão aborda a educação e testa a sua memorização quanto aos princípios que a regem. A nossa resposta está no artigo 141, que traz uma lista taxativa. Ele afirma que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições
para o acesso e a permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Gratuidade da educação básica em estabelecimentos da rede municipal e das fundações públicas municipais. 5. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos na forma da lei planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 6. Gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade. 7. Garantia de padrão de qualidade, com provimento das escolas de material didático pedagógico necessário. De acordo com essa lista, o nosso gabarito é a letra D. E qual é o erro dessa alternativa? A alternativa D fala em gestão exclusivamente gerencial do ensino, visando a otimização de recursos. Como acabamos de ver, o inciso 6 estabelece a gestão democrática do ensino com a garantia da participação de representantes da comunidade. É uma gestão democrática e participativa, e não uma gestão exclusivamente gerencial. Confirmando o nosso gabarito, letra D. Questão 7. No âmbito da educação municipal, a Lei Orgânica de Contagem estabelece o Plano Municipal de Educação. Sobre este plano e os recursos destinados à educação, é correto afirmar que: letra A. O Plano Municipal de Educação plurianual visará a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal até o dia 30 de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua execução. Letra B. O município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Letra C. As verbas destinadas às atividades esportivas e culturais compõem o percentual mínimo de aplicação na educação, por serem complementares ao desenvolvimento educacional. Letra D. O percentual mínimo de aplicação de recursos na educação, mencionado no artigo 151, deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos, de forma que se comprometam os valores reais efetivamente liberados em forma de duodécimos. Essa questão aborda o Plano Municipal de Educação. Fique atento aos prazos e detalhes sobre o financiamento da educação. A letra A diz que o Plano Municipal de Educação plurianual visará a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e será encaminhado para a apreciação da Câmara Municipal até o dia 30 de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua execução. A nossa resposta está no parágrafo único do artigo 150, que diz que os planos de educação serão encaminhados para a apreciação da Câmara Municipal até o dia 31 de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua execução. Esta alternativa está incorreta. O prazo estabelecido é de até o dia 31 de agosto e não 30, como afirma a alternativa. A letra B diz que o município
aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Meus caros, essa alternativa aborda a porcentagem de recursos públicos que o município deve aplicar na área de educação. E qual é essa porcentagem? O artigo 151 responde para nós. Ele diz que o município aplicará anualmente, atente-se a isso, nunca menos de 25% da receita resultante de imposto, compreendido aqui a proveniente de transferências, em que, gente? Na manutenção e desenvolvimento do ensino. Trata-se de um percentual constitucional mínimo obrigatório. Esta alternativa está correta. Ela reproduz fielmente o artigo 151. A letra C diz que as verbas destinadas às atividades esportivas e culturais compõem o percentual mínimo de aplicação na educação, por serem complementares ao desenvolvimento educacional. A nossa resposta está no parágrafo 1º do artigo 151, que expressamente afirma que não compõem o percentual referido neste artigo as verbas destinadas às atividades esportivas, culturais, recreativas, nem os programas suplementares previstos nesta lei, e nem os programas não escolares e não vinculados à Secretaria de Educação e Cultura. A banca tenta te induzir ao erro com essa ideia de complementariedade ao desenvolvimento educacional. Gente, são verbas distintas e, por isso, devem ser tratadas separadamente. Esta alternativa está incorreta. A letra D diz que o percentual mínimo de aplicação de recursos na educação, mencionado no artigo 151, deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos de forma que se comprometam os valores reais efetivamente liberados em forma de duodécimos. A nossa resposta está no parágrafo 2º do artigo 151, que estabelece que o percentual mínimo mencionado nesse artigo, ou seja, 25%, deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos, de forma que não se comprometam os valores reais efetivamente liberados em forma de duodécimos. Como você pode observar, a aplicação deve ser de forma que não se comprometam os valores reais efetivamente liberados. Isso quer dizer que essa aplicação deve ser feita de maneira a proteger o poder de compra do dinheiro, ou seja, os valores que são liberados mensalmente em duodécimos não podem ser comprometidos, garantindo que o valor real não seja afetado pelas datas de arrecadação e aplicação dos recursos. Essa alternativa está incorreta e o nosso gabarito é a letra B. Questão 8. Segundo a Lei Orgânica do Município de Contagem sobre o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é correto afirmar que, letra A, o município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a difusão tecnológica, voltados exclusivamente para a solução de problemas de abrangência nacional. Letra B. A pesquisa científica básica não receberá tratamento prioritário do município, por ser de competência da União e do Estado. Letra C.
o Poder Executivo implantará a política de formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Letra D. Os recursos para a efetiva operacionalização da entidade voltada ao ensino e pesquisa científica serão obtidos exclusivamente do orçamento municipal, sem possibilidade de fomento federal e estadual. Essa questão aborda um tema importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade. Estou falando do desenvolvimento científico e tecnológico. Fique atento às alternativas. A letra A diz que o município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a difusão tecnológica, voltados exclusivamente para a solução de problemas de abrangência nacional. A nossa resposta está no artigo 159, que diz que o município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a difusão e a capacitação tecnológica, voltados preponderantemente para a solução de problemas locais. Esta alternativa está incorreta. Como você pode ver, o artigo 159 estabelece que o desenvolvimento será voltado preponderantemente para a solução de problemas locais e não exclusivamente para problemas de abrangência nacional, como a alternativa afirma. A letra B diz que a pesquisa científica básica não receberá tratamento prioritário do município, por ser de competência da União e do Estado. A nossa resposta está no parágrafo 2º do artigo 159, que é categórico ao afirmar que a pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do município, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. Como você pode ver, essa alternativa está incorreta. A letra C diz que o Poder Executivo implantará a política de formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Essa alternativa reproduz fielmente o parágrafo 1º do artigo 159. Só para esquematizar, ele diz que o Poder Executivo implantará política de formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Essa alternativa está correta. A letra D diz que os recursos para a efetiva operacionalização da entidade voltada ao ensino e pesquisa científica serão obtidos exclusivamente do orçamento municipal, sem possibilidade de fomento federal e estadual. Esta alternativa está incorreta. O parágrafo 1º diz que os recursos necessários à efetiva operacionalização da entidade serão consignados no orçamento municipal e obtidos de órgãos e entidades de fomento federais e estaduais, mediante projetos de pesquisa, o que contradiz a afirmação de que é exclusivamente do orçamento municipal. O nosso gabarito é a letra C. Questão 9.
A Lei Orgânica do Município de Contagem dedica uma seção à família, criança, adolescente, pessoa com deficiência e idoso. Em relação ao planejamento familiar, esta lei estabelece que: letra A. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao município assegurar o exercício desse direito, sendo permitida a interferência coercitiva por instituições públicas em caso de risco social. Letra B. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao município, por meio de recursos educacionais e científicos, colaborar com a União e o Estado para assegurar o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas. Letra C. O planejamento familiar é regulamentado exclusivamente pela União e pelo Estado, cabendo ao município apenas a fiscalização. Letra D. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, mas o município, para assegurar o exercício desse direito, poderá implementar programas obrigatórios de controle de natalidade. Essa questão aborda um tema sensível e com princípios bem definidos. Estou falando do planejamento familiar. A questão cita explicitamente o parágrafo único do artigo 164. E o que diz esse artigo? Ele diz que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade e maternidade responsáveis, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao município, por meio de recursos educacionais e científicos, colaborar com a União e o Estado para assegurar o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas. Com base nessas informações, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao município assegurar o exercício desse direito, sendo permitida a interferência coercitiva por instituições públicas em casos de risco social. Essa alternativa está incorreta. O parágrafo único do artigo 164 veda qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas. A letra B diz que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao município, por meio de recursos educacionais e científicos, colaborar com a União e o Estado para assegurar o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas. Como você pode observar, essa alternativa está correta. Ela reproduz fielmente o parágrafo único do artigo 164. A letra C diz que o planejamento familiar é regulamentado exclusivamente pela União e pelo Estado, cabendo ao município apenas a fiscalização. Esta alternativa está incorreta. O município colabora, por meio de recursos educacionais e científicos, para assegurar o exercício desse direito, o que vai além de apenas a fiscalização. E tem mais: não é uma competência exclusiva de outros entes. Fique atento a isso. A letra D diz que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, mas o município, para assegurar o exercício desse direito, poderá implementar
programas obrigatórios de controle de natalidade. Esta alternativa está incorreta. Gente, a implementação de programas obrigatórios de controle de natalidade constitui uma forma coercitiva, o que é expressamente vedada pela nossa lei orgânica. O nosso gabarito é a letra B. Questão 10. Os atos de improbidade administrativa importam diversas sanções. Conforme a lei orgânica do município de Contagem, assinale a opção que apresenta uma sanção incorretamente relacionada a atos de improbidade. Letra A. Suspensão dos direitos políticos. Letra B. Perda da função pública. Letra C. Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Letra D. Multa pecuniária simples, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa questão explora as sanções por atos de improbidade administrativa. Você sabe o que é isso? Podemos dizer que a improbidade administrativa é a prática de um ato ilegal e desonesto cometido por um agente público ou particular, dependendo do caso, em detrimento da administração pública. E claro, se isso acontecer, sanções devem ser impostas a esse servidor. E quais são essas sanções? A nossa resposta está no artigo 44, que diz que os atos de improbidade administrativa importam em suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Fique atento a esses detalhes, na forma e na gradação estabelecida em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. De acordo com essa lista, o nosso gabarito é a letra D. Quero que você fique atento a uma coisa. Embora a lei de improbidade administrativa preveja multas, o texto da lei orgânica de contagem nesse rol não a lista diretamente como multa pecuniária simples. Fique atento porque são leis distintas. Tome cuidado para não confundi-las. Questão 11. É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular. No entanto, existe uma exceção importante a essa regra. Conforme o artigo 45 da Lei Orgânica, assinale a opção correta. Letra A. É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, sem qualquer exceção. Letra B. É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. Letra C. O servidor municipal pode desempenhar atividades estranhas ao seu cargo, desde que com a autorização da chefia imediata. Letra D. A vedação não se aplica aos servidores de carreira, alcançando apenas os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança. Essa questão aborda a vedação imposta ao servidor municipal no desempenho de atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular. Ela nos encaminha diretamente para o artigo 45 da nossa lei orgânica. É um artigo bem pequeno, mas que requer a nossa atenção. E o que diz esse artigo? Ele diz que é vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança.
Com base nesse artigo, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que é vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, sem qualquer exceção. Essa alternativa está incorreta. A expressão sem qualquer exceção a torna falsa. Como acabamos de ver, o próprio artigo prevê uma exceção. A letra B diz que é vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. Essa alternativa está correta. Ela reproduz fielmente o artigo 45, incluindo a exceção. A letra C diz que o servidor municipal pode desempenhar atividades estranhas ao seu cargo, desde que com autorização da chefia imediata. Meus caros, o artigo 45 não fala em uma autorização genérica da chefia para qualquer atividade estranha. Ele prevê uma exceção específica: cargo em comissão ou função de confiança. Essa alternativa está incorreta. A letra D diz que a vedação não se aplica aos servidores de carreira, alcançando apenas os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança. A vedação é sim aplicada aos servidores de carreira. Essa é a regra. A condição de ocupar cargo em comissão ou função de confiança é a exceção. Essa alternativa está incorreta. O nosso gabarito é a letra B. Questão 12. O município de Contagem garante à pessoa com deficiência diversos direitos nos termos da lei. Sobre esses direitos, assinale a alternativa correta. Letra A. O município garantirá a participação na formulação de políticas para o setor e a criação de programas de prevenção e atendimento especializado, mas não a sua integração social, mediante preparação e treinamento para o trabalho, que é de responsabilidade do Estado. Letra B. É garantido o acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos, e a implantação de organismo executivo da política de apoio à pessoa com deficiência. Letra C. Ao servidor público que passe à condição de PCD no exercício de cargo ou função pública, o município assegurará assistência médica e hospitalar, mas os medicamentos e aparelhos necessários ao tratamento são de responsabilidade do próprio servidor. Letra D. O município, por meio de lei, disporá sobre normas de construção de logradouros, mas não de edifícios de uso público, visando garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Essa questão aborda os direitos da pessoa com deficiência. Quero aproveitar para fazer uma observação importante. Se você estiver com a lei orgânica em mãos, você vai perceber que o texto usa a expressão portador de deficiência. Hoje, esse termo não é mais usado. O mais adequado e inclusivo é pessoa com deficiência. Mesmo sendo considerado inadequado, é o que está escrito na letra da lei. Então não estranhe se em algum momento eu usar o termo desatualizado ao citar algum artigo. Combinado? E atenção, a sua banca pode cobrar o termo exatamente como aparece no texto legal ou pode usar a forma atualizada. Então fique atento a esse detalhe. Vamos analisar nossas alternativas?
A letra A diz que o município garantirá a participação na formulação de políticas para o setor e a criação de programas de prevenção e atendimento especializado, mas não a sua integração social, mediante preparação e treinamento para o trabalho, que é de responsabilidade do Estado. A nossa resposta está no inciso 2 do artigo 168, que diz que o município garantirá ao portador de deficiência, nos termos da lei, criação de programas de prevenção e atendimento especializado, bem como a sua integração social mediante preparação e treinamento para o trabalho. Essa alternativa está incorreta. Esse artigo inclui expressamente a integração social mediante preparação e treinamento para o trabalho. A letra B diz que é garantido o acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos, e a implantação de organismo executivo da política de apoio à pessoa com deficiência. Essa informação está nos incisos 3 e 4 do artigo 168. E o que diz esses incisos? Lá diz que o município garantirá, nos termos da lei, acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. E o inciso 4 complementa, citando a implantação de organismo executivo da política de apoio ao portador de deficiência. Essa alternativa está correta. A letra C diz que, ao servidor público que passe à condição de PCD no exercício de cargo ou função pública, o município assegurará a assistência médica e hospitalar. Mas os medicamentos e aparelhos necessários ao tratamento são de responsabilidade do próprio servidor. Esta alternativa está incorreta. E onde está o erro? O parágrafo único do artigo 168 diz que, ao servidor público que passe à condição de deficiente no exercício de cargo ou função pública, o município assegurará assistência médica e hospitalar, medicamentos, aparelhos e equipamentos necessários ao tratamento e à sua adaptação às novas condições de vida. A negação da responsabilidade municipal por medicamentos e aparelhos é falsa. A letra D diz que o município, por meio de lei, disporá sobre normas de construção de logradouros, mas não de edifícios de uso público, visando garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. O artigo 169 estabelece que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Como você pode notar, as normas de construção não se limitam apenas aos logradouros. E por que isso é importante? A própria lei responde: para garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. E como que ele pode fazer isso? Seja através da criação de políticas públicas, seja fiscalização de acessibilidade em calçadas, transporte e edifícios, através da oferta de serviços de assistência social, educação inclusiva e acesso à saúde especializada. Como você pode ver, os mecanismos são muitos. O nosso gabarito é a letra B.
E por hoje ficamos por aqui, aprovados. Espero que essa aula tenha clareado suas ideias e te mostrado como a lei orgânica pode ser estudada de forma simples e objetiva. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ah, e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também está se preparando para concurso. Assim, vocês crescem juntos nessa caminhada. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.